As manifestações populares em todo o país chegaram ao marco de uma semana. O movimento começou a surgir de forma espontânea após o TSE declarar Lula o vencedor do segundo turno. No final da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que 8 interdições e 2 bloqueios ainda estavam em andamento. Também houve manifestações em bases militares, como o Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, o Quartel-General do Exército, em Brasília, além de tiros de guerra, brigadas militares, bases aéreas e quartéis em cidades de todo o país. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes criticam a condução do processo eleitoral brasileiro. Durante o final de semana, atos voltaram a ganhar força. Nos últimos dias, manifestantes utilizaram as redes sociais para convocar uma greve geral para hoje. Com esse destaque, a gente abre o programa de hoje e trazendo para você a análise de Fernão Lara Mesquita, que hoje está aqui com a gente no nosso estúdio. Como é que tá vendo, Fernão, essa situação de momento? Uma semana agora já de atos pelo país. Boa noite, bem-vindo, Fernão. Boa noite, gente. Bom, as manifestações são, para mim, me parece o último sinal vital de um país que institucionalmente está em estado de coma. Então, por esse lado é positivo. Só que eu acho que elas estão no endereço errado. A manifestação correta não é na porta dos quartéis, né? Essas manifestações deviam estar ocorrendo nas portas do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, né? Porque existe esse erro de foco, né, de misturar o STF com o Judiciário. O STF não é o Judiciário, né? A ditadura do Supremo Tribunal começou no momento em que um dos seus ministros, monocraticamente, anulou as sentenças perfeitas das 3 instâncias do verdadeiro Judiciário, né, passadas por 9 juízes independentes, por unanimidade, condenando Lula, né? No momento que, então, o primeiro humilhado e ofendido pela ditadura do Supremo Tribunal é o Poder Judiciário, né? E, junto com ele, rodou o Ministério Público, né, que simplesmente está escanteado do seu papel institucional, que é decidir em cima de provas e de investigações independentes principalmente do juiz que vai julgar a causa, quem violou realmente a lei ou carrega indícios de ter violado a lei o suficiente para ser levado a um julgamento, né? E, finalmente, o Legislativo, que foi anulado, né? Esse Supremo Tribunal da ditadura passa por cima das leis que são discutidas, votadas pelos representantes eleitos de 150 milhões de brasileiros, como se não fosse nada, e legisla, todo dia bota leis novas numa violação flagrante da sua função, do seu papel constitucional, né? Então, eles revogaram a Constituição, que é um produto do Legislativo, né? Revogaram o Poder Judiciário e revogaram o Ministério Público. E a democracia se define pelo sistema de 3 poderes, né, independentes, atuando em favor das liberdades, um controlando o outro, um servindo de contrapeso para o outro, em favor das liberdades individuais, né? Tudo isso está revogado no Brasil, né? E não é com forças armadas que você reconstitui o sistema de 3 poderes que define a democracia, né? É com a reconstituição deles próprios, do papel deles próprios. Então, o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo são aliados potenciais da causa desses manifestantes, né, e não inimigos, né? Embora dentro de cada uma dessas instituições tenha personagens e indivíduos que violentam o seu papel e traem o seu papel institucional, eles, como instituições, só passarão a existir de novo se a democracia brasileira for reconstituída. Então, essas manifestações, que são justas, eu entendo que o eleitor que se sente espoliado e roubado apele
para aquilo que lhe parece a polícia competente para o caso, mas está errado. As Forças Armadas só podem agir dentro do seu papel constitucional como apoio à instituição dos três poderes que definem as democracias e que tem que ser reconstituídos no Brasil. Então, essas manifestações deveriam mudar para as portas dos palácios do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, né, e convocar esse Legislativo que foi eleito agora com novas maiorias e tudo, a exercer o seu papel e reconstituir a democracia no Brasil. Coronel Telhada, hoje mais uma vez com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Que nos diz, coronel, dessa primeira semana de manifestações? Acho que a grande pergunta é até onde vão esses atos? Tem uma resposta para isso? Coronel, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer novamente o convite para estar com vocês aqui, Vitor. Está ao lado aqui do Fernão, que é uma sumidade aqui do jornalismo brasileiro. Sempre bom ouvir as intervenções dele. Dizer o seguinte, bom, queria começar saudando os radialistas, né? Hoje, dia 7 de novembro, é o Dia Nacional do Radialista. Que bom. A gente não podia deixar de saudar, cumprimentar todos que estão nos assistindo aí pela TV ou pelo YouTube, ou estão nos ouvindo pelos rádios, nos carros nessa hora. Me sinto cumprimentado como radialista e agradeço então, parabéns obrigado. Pela sua profissão. Olha, eu saí agora da Assembleia, tive até uma certa dificuldade para chegar aqui na Jovem Pan, porque há 7 dias nós temos lá pessoas postadas de frente ao Comando Militar do Sudeste. Para quem não sabe, a Assembleia ela fica praticamente de frente ao Comando Militar do Sudeste, e nós temos ali, eu vou te dizer que mais de 1.000 pessoas diariamente, ali no final de semana, muito mais pessoas. Final de semana estava intransitável, para vocês terem uma ideia, hoje as ruas estão fechadas e aquela turma, não só ali em frente à Assembleia, mas em todo o Brasil. Eu vou dizer que praticamente milhões de pessoas têm se manifestado, uma manifestação legítima, uma manifestação constitucional, uma manifestação pacífica, onde as pessoas voluntariamente têm se apresentado e pedido uma resposta quanto a essa última eleição. As pessoas querem saber o que está acontecendo, as pessoas querem uma resposta, uma providência, que até o momento essa resposta não veio. Todo mundo está confuso, ninguém fala o que está acontecendo e as pessoas também se sentem assim. Muitas pessoas criticam os manifestantes, quer dizer, aquelas pessoas que mais incentivavam as manifestações, antigas manifestações, quantas manifestações ocorreram aqui na Paulista, que nós tivemos entreveiro com a polícia, tivemos depredação de estações do metrô, de bancas de jornal. Essas manifestações a gente não via as pessoas criticando. E agora uma manifestação legítima, uma manifestação pacífica, praticamente todos de verde e amarelo ali pedindo providências, é muitas vezes criticada como manifestação criminosa. Criminosa é aquela situação que permite que as pessoas fiquem tão perdidas como estão. Há pouco, antes de vir para cá, eu recebi até um casal de amigos da igreja que foram lá, a esposa grávida foi no médico, aproveitou para passar na manifestação e também deixar o seu descontentamento com tudo que está acontecendo. E outra, lembrando o seguinte, essas pessoas, elas não têm liderança. Ninguém está recebendo R$50 um lanche de mortadela para participar dessa manifestação. É voluntária, as pessoas querem respostas, querem saber o que está acontecendo. Como o Fernando falou tão bem, a nossa Constituição está sendo vilipendiada. As pessoas notaram que tem alguma coisa errada. A política hoje tem a participação de todo o Brasil. Já foi o tempo que só os políticos se preocupavam com a política. Hoje as pessoas, o simples cidadão, o simples trabalhador, ele quer participar e deve participar dos movimentos políticos. E por participar também quer saber o que está acontecendo no nosso Brasil, porque muitas coisas têm que ser explicadas. A gente viu ao longo dos dias vários vídeos de pessoas dizendo aí que nas suas cidades, praticamente não sei quantas urnas, tiveram 0 votos para o Bolsonaro e não sei quantos para o Lula. É uma coisa estranha, pode ser, mas é uma coisa estranha. É a coincidência de várias cidades acontecerem isso. Então, vários fatos, várias situações têm sido levado aqui diariamente pela rede social ao conhecimento de todos, e nós não vemos uma apuração, nós não vemos o interesse do órgão que deveria fazer essa fiscalização, do órgão que deveria se apresentar e dar uma resposta à população. Nós não vemos interesse dessas pessoas em explicar o que está acontecendo, ou dizer para as pessoas, não, vocês estão certos, houve uma falha, ou vocês estão enganados, essa falha não houve por tal motivo. Simplesmente as coisas estão acontecendo há uma semana, desde o dia
da eleição do segundo turno e perdura até o dia de hoje, cada vez mais aumentando o número de cidadãos indignados, pessoas que creem que houve um problema nessa manifestação, nessa eleição e querem uma resposta. Então, o que tinha que acontecer? As autoridades, principalmente o TSE, vir a público e dizer o que está acontecendo realmente, as acusações que estão surgindo, se são legítimas ou não, enfim, começar a dar um norte para esse pessoal, começar a dar um parâmetro para as pessoas poderem verem o que vão fazer daqui para frente. Do jeito que está indo, a gente nota que cada vez mais está havendo um aumento nessas manifestações, e aonde nós vamos parar com tudo isso? Isso é o que nos preocupa. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade, já com a gente. Salve, Zé. Bom começo de semana. Boa noite. Pois é, o pessoal nas ruas sem líder, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos aqui, os colegas de bancada. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, essas manifestações, elas preocupam porque elas não têm um sentido lógico. Não há exatamente uma reivindicação a ser atendida. É apenas protesto por protesto. E mais, não há uma liderança, ninguém está identificando um líder nesse movimento, um líder unificado. Eu aqui, Coronel Telhada, ouvi no Palácio do Planalto, né, os comentários dizendo, olha, que chegaram no presidente Jair Bolsonaro e disseram, presidente, o senhor tem que liderar essas pessoas que estão aí nas ruas. São pessoas que deixam os afazeres em casa, são pessoas que são pais de família, mães de família. Eu fui durante 3 vezes aqui no QG de Brasília e encontrei lá famílias, pessoas inteiras, né? E não há uma liderança. Então é preciso urgentemente que o presidente Jair Bolsonaro lidere essa fatia, que vá atrás e que tome conta dessas pessoas, para que possa dar um sentido. Não é à toa que uma pessoa saia de casa e vai para uma manifestação dessa, aqui chovendo, lá debaixo de barracos, se protegendo da chuva, durante o final de semana inteiro. É uma demonstração inegável de amor à pátria, né, de sentimento de que quer o melhor para o país e de protesto contra o ex-presidente Lula. Mas não passa disso, né? A transição está correndo solta, já é uma realidade, já existe uma transição em andamento. Eu vejo aqui todos os ministérios já estão com grupos montados de transição e esses grupos vão passar para o pessoal do presidente eleito e vice-presidente eleito, os dados do governo e tudo correndo. E as pessoas nas ruas tomando chuva sem saber exatamente o que vai acontecer. Sobre essa história de protestar contra as urnas, isso aí não faz sentido, porque repetir uma eleição dessa proporção, a eleição de novo em São Paulo, né, deputados bem votados em Minas, como o Nicolas, merece continuar. Não dá para repetir a eleição. Nem dá para repetir a eleição de deputado em São Paulo, onde a Carla se deu muito bem, foi muito bem votada, no Rio de Janeiro, a eleição em primeiro turno, aqui em Brasília também. Então, é muito complicado fazer outra eleição geral desta forma. E até porque não há nenhuma comprovação de irregularidade. O senhor falou aí sobre as urnas, onde não houve votos para Bolsonaro, houve urnas que não houve votos também para o ex-presidente Lula, né? E isso está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral e também no aplicativo Pardal, explicando exatamente o que aconteceu em cada município. Então, assim, é preciso, eu estou sentindo falta de dar um sentido nisso aí. Eu gosto da ideia, acho que nada, absolutamente nada, é uma vaca um bezerro de ouro, né? Aquela história de que é intocável, inatacável, inquestionável. Nada em democracia é inquestionável. Então, acho que deve sim questionar, mas só que é preciso colocar ali um sentido, colocar um objetivo nessas manifestações que estão fortes em vários pontos do país. O país não está na normalidade, não voltou à normalidade total, como muita gente aqui em Brasília acha que voltou. Eu não estou sentindo isso. É preciso prestar atenção. Veja bem que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que vir a público dizer de que lado está e o que essas pessoas devem fazer, liderar. Não se pode colocar as pessoas nas ruas sem uma liderança. Diga, Fernando. É por isso que eu digo, é uma energia positiva e estupenda no volume que ela tem e na extensão nacional que ela tem, mal dirigida, né? Porque
A eleição do Lula, nas condições e nas circunstâncias que se deu, foi só a última gota d'água, né, de um processo que vinha enchendo esse copo e que é muito maior do que esse desfecho final dele, né? O que mobiliza toda essa população é a insegurança de ter perdido as proteções básicas da civilização, tá certo? O direito ao devido processo, né? O direito de ter um advogado que te defenda quando alguém decide que você vai preso, ou que você perdeu a sua rede social, ou que você perdeu o seu ganha-pão. Então, Fernão, você acha que é um protesto contra o Supremo e contra a Justiça? Não contra a Justiça. Eu não confundo o Supremo com o Judiciário. Eu acho que o Judiciário é o primeiro dos humilhados e ofendidos pela ditadura do Supremo. A ditadura do Supremo se instala no momento em que ela revoga o Judiciário. E a decisão perfeita do Judiciário, tramitada em julgado nas 3 instâncias do Judiciário profissional. Eu duvido que tenha algum membro do Judiciário que esteja satisfeito com o que está acontecendo. Exatamente. Ou do Ministério Público, né? Ou da advocacia, a não ser aqueles que estão embarcados nessa conspiração. Mas quem preza o seu papel dentro de uma instituição como é o Judiciário, né? Uma dos três poderes independentes, né? E como é o Legislativo, não pode estar satisfeito com isso, porque por enquanto esse pessoal está precocemente aposentado, não tem mais função, né? Todo dia o Supremo Tribunal revoga uma decisão do STJ, que já transitou pelas 3 instâncias, que foi julgada, decidida e processada segundo todos os ritos previstos, né? Pode acreditar, viu, Fernando? É isso aí, quer dizer, então pode acreditar. As manifestações estão no endereço errado, né? Estão no endereço errado. Eu acho que elas têm que chamar esse pessoal a se juntar a eles para reconstituir os 3 poderes. Não se trata nem de destituir o Lula, nem de discutir, enfim, se aparecerem provas de que a eleição foi mais fraudada do que já foi na distorção da paridade da campanha, que foi explícita e o país inteiro assistiu, e com isso se assustou, né? Porque de tão explícita que foi, de tão desavergonhada que foi, é isso que explica a unanimidade nacional dessa manifestação, não é propriamente o resultado, né? O resultado foi desqualificado por essa ação desse pessoal. Então, essa energia que está no ar no Brasil tem que ser dirigida para reconstituir os 3 poderes, né? Que são, como eu digo, potenciais aliados desses manifestantes e não inimigos. Eu acho assim, primeiro, eu converso com o pessoal da Justiça e é verdade. Juízes, procuradores me relatam exatamente isso. Desta inconformidade e desta aversão a colar a imagem na Justiça do Supremo Tribunal Federal. Quando o Constituinte criou o Supremo Tribunal Federal, foi buscar ideias nos Estados Unidos, criou o STJ, né? Manteve o Supremo no controle constitucional e o STJ cuidando como última instância. E acabou que o Supremo está tomando poderes até da delegacia de polícia. Isso aí que você falou é verdade. O que eu acho que está sem foco, está sem um porquê, é exatamente isso aí, quer dizer, é direcionar essa energia, que eu também acho que é positiva, de manifestações. Eu acho muito positivo quando as pessoas estão nas ruas, elas estão cuidando do que há de mais valoroso, que é exatamente a nossa vida patriota, cuidando de nosso país. Não é à toa. O que eu acho é que o foco está sem objetivo, exatamente o porquê dessa manifestação. É preciso um líder, preciso que vá lá e lidere isso. Zé, eu entendo o seguinte, que essa manifestação, o principal motivo dessa manifestação, no meu entendimento, é a falta de transparência em todo o processo. Desde o início, lá atrás, quando se tentou fazer o voto auditável, que seria uma coisa
Tão simples, já começou a guerra ali. Não vamos fazer o voto auditável. Por que não? Qual o motivo de se auditar o voto? Vai esconder o quê? Já se começa a desconfiança lá atrás. Nenhum cidadão faz um jogo da loteria se ele não pegar o canhotinho com o jogo para ele guardar. Ou seja, ninguém confia na transferência bancária. Exatamente. Se não tiver o comprovante. Aceitaram que o voto não tem mais isso não, coronel. Como é que é? Mais isso não. Ninguém leva comprovante de jogo de loteria não. Já existe online. E o comprovante bancário também é desnecessário. Sim, mas o cidadão ele pega ali. Quando ele faz a fezinha, ele pega ali, guarda e depois vai conferir número a número. Entendeu? Não, já tem online. Mas existe a comprovação. Você tem a sua prova. Você tem que guardar, senão como é que você vai provar que você ganhou? O banco te dá um comprovante que você pode imprimir. Agora, o que falta é transparência em todo o processo eleitoral. Coronel, Oi. Vamos só trazer aqui para a conversa também o Paulo Figueiredo, já vi aqui no telão que o Paulo está com a gente. Vamos trazê-lo para a conversa então, direto da Flórida. Paulo Figueiredo, boa tarde aí para você, Paulo. Boa tarde meus colegas, meus amigos, boa tarde Vitor, boa tarde audiência. Eu estou aqui concordando com o Zé Maria quando ele diz que os protestos não têm liderança, quando ele diz que é repleto de cidadãos de bem, mas eu vou pedir aqui a máxima vênia ao Zé Maria dizendo que essas manifestações são sem sentido. Protesto por protesto, desculpa Zé, não tenho como concordar com você do fundo do meu coração, porque, ora, vejam só, primeiro, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, ele conta com um Supremo Tribunal Federal hostil e invadindo as prerrogativas do seu governo, que não o deixou governar, tá? Além de tudo, esse mesmo Supremo Tribunal Federal tornou nula as múltiplas condenações de um sujeito que havia sido, acho que eu ainda posso dizer isso, que havia sido condenado por corrupção em várias instâncias, tornou tardiamente nula, depois revertendo uma decisão da própria corte, né? No meio do caminho, eles prenderam e calaram todos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Criaram 2 inquéritos inconstitucionais, um inquérito, veja você, criaram um inquérito para impedir e para investigar manifestações populares. Criaram um inquérito para investigar manifestações populares. Um outro de fake news, milícia digital, que eles colocaram todo mundo. Agora, aí, Paulo, esses mesmos sujeitos fecharam Terça Livre, asilam jornalistas. Nós temos um jornalista como asilado político aqui nos Estados Unidos. Eu tive com ele outro dia, tá aqui, com a família toda perseguida. Mas eu não gosto, é blogueiro, não é jornalista, porque agora inventaram que o jornalista tem que ter quase que sindicato, agora senão não é jornalista. Eu lembro aqui do nosso querido Augusto Nunes, que não tinha feito faculdade de jornalismo, talvez seja um dos maiores jornalistas do Brasil, né? Aí eles fazem busca e apreensão na casa de empresário com base em matéria de jornal, né? Censuram veículos de imprensa, nós aqui censurados, até hoje não podemos falar tudo que fazemos. É verdade. Conduzem um processo eleitoral de forma absolutamente não isonômica, absolutamente injusta, decisões absolutamente tapafúrdias, inéditas. O presidente podia fazer live na casa dele, podia usar imagens. O radiolão, o Alexandre de Moraes mandou enfiar no ralo, né? Para usar o termo do Bolsonaro. Todas essas cenas do nosso filme de terror que você está rememorando tem uma outra leitura, uma outra interpretação. Quer dizer, elas se tornaram o que elas se tornaram, né, pela anulação dos 3 poderes que deveriam intervir a cada uma delas, né? Claro, quando um jornalista é acusado de qualquer coisa, né, o judiciário devia intervir para dizer, bom, ele está em curso na lei de... Mas o judiciário é o acusador. O judiciário... Não é o acusador, não confunda o Supremo Tribunal com o judiciário. Bom, o Supremo Federal o judiciário está revogado. Não, mas eles revêem todas as sentenças, Fernão. É a autoridade suprema. Eu vou dizer mais. O Supremo Tribunal Federal não é só o judiciário. O Supremo Tribunal Federal hoje é o executivo e o legislativo. Exato. Ele começou, exatamente, mas é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Eu não sei se você assistiu o começo do programa, mas é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, essa energia toda devia estar sendo dirigida para a reconstituição dos 3 poderes. O judiciário é um aliado dessa causa. O Ministério Público é um aliado dessa causa. Não é porque ninguém falou nada. Não é porque ninguém falou nada. Aliado é para mim quem está na rua. Cara, ninguém falou nada. Esses aliados, data vendo aqui, esses juízes
O silêncio deles é ensurdecedor enquanto usurpam as prerrogativas deles. Exato. O nosso querido Roberto Jefferson, figura famigerada aqui, ele foi julgado sem ter foro privilegiado e o judiciário não fez absolutamente nada. Ninguém contesta. Os outros poderes são coniventes, se você quer a minha opinião. Então, mas você está dizendo o seguinte, veja bem, você está dizendo o seguinte, você estava andando na rua e de repente um cara te deu um tiro, né, e você caiu morto. Aí você está acusando o morto e não ter feito nada. Não é bem assim. Entendeu? Esses processos não acontecem assim. Quer dizer, primeiro que existe um fator de surpresa quando um poder ataca o outro. Onde é que está o André Mendonça? Cadê os outros juízes? Onde estão as associações dos juízes quando seus poderes são usurpados? Os procuradores entraram na dança. Talvez eles estejam esperando a manifestação apoiá-los. Bom, se eles sentirem que esses não são os inimigos, são os aliados, talvez eles passem a se manifestar. Para isso eles precisam mostrar que são aliados, porque a população não confia. Eu não vou, me desculpe, mas Rodrigo Pacheco para mim não é aliado. Arthur Lira conduziu a Câmara quando derrubaram, quando tem um novo Congresso eleito, cara. Quando o STF foi lá fazer lobby contra o voto impresso, o Arthur Lira bateu palma, ficou lá quietinho no canto dele. Dizem que foi ameaçado. Eu nem sei se é verdade, mas o Daniel Silveira diz que o Arthur Lira foi ameaçado. Uma denúncia gravíssima. O Rodrigo Pacheco. Agora, onde estão os dois nomeados pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal que sequer manifestam um descontentamento? Então, vocês me desculpem. A população está com razão nas ruas. Se você não procurar os seus aliados objetivos... Mas quem são os nossos aliados? A população só enxerga um aliado, o presidente Bolsonaro as Forças Armadas. Se você escutar, talvez você descubra. Se você procurar quem são os interessados na mesma causa sua, se o judiciário permanecer sob a ditadura do Supremo Tribunal e com ele o Ministério Público e o Congresso Nacional, eles são aposentados precoces, um bando de rainhazinhas da Inglaterra que não tem mais nada que fazer, entendeu? Então eles são objetivamente os seus potenciais aliados, se você conseguir demonstrar para eles que existe uma força no país que coincide no interesse que ela defende com o interesse deles, né? E isso pode criar uma energia positiva muito maior do que você ficar na porta do Exército fazendo uma gritaria que não vai levar a nada, a não ser o que já aconteceu hoje na porta lá no Pará, né, um tiroteio para lá e para cá com mortos e feridos. E quem é o responsável por isso? Isso aí não leva a nada, né? Eu acho que essas manifestações estão no endereço errado. Elas deviam ir para a porta do judiciário e cooptar o judiciário. Não pode. Venham conosco. Você diz o quê? Os fóruns nacionais e pedir intervenção judiciária? Sim. Eles estão recorrendo, olha só, Fernão, com toda a admiração enorme que eu tenho por você. O que a população está vendo é que o poder de direito foi usurpado. Então elas estão recorrendo ao poder de fato. Foi usurpado, essa é a palavra, foi usurpado. Não foi entregue, ele foi usurpado. Então elas estão recorrendo ao poder de fato. Eu acho que houve conivência. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter agido de forma mais frontal ao Supremo Tribunal Federal quando eles invadiram as prerrogativas do Executivo. Tenho certeza de que o Legislativo deveria ter agido, tanto na figura do Arthur Lira, impedindo e trabalhando contra a prisão do Daniel Silveira, impedindo o lobby do Supremo Tribunal Federal no Congresso para impedir... Deveria, mas não agiu. Mas ainda está em tempo de agir. Você tem um novo Congresso eleito, com novas maiorias, entendeu? E você descartar essa força. Fernão, tem 7 deputados antes da partida não é uma manobra... Tem 7 deputados censurados, Fernão. O povo entende que a gente não chega no próximo governo. Porque eles acham que eles estão lutando sozinhos, cada um, contra o Alexandre de Moraes da vida. Entendeu? A confiança no presidente E hoje é isso que está acontecendo. Agora, se eles sentirem que essa energia que está nas ruas é a energia que tem o mesmo interesse objetivo deles, que é de restabelecer, Fernão? Que é de restabelecer a democracia no Brasil, senão eles não fazem sentido.
Eles não fazem sentido. Qual o interesse desses caras, Fernão? Qual o interesse desses caras? O Rodrigo Pacheco tem algum interesse com o povo? O Rodrigo Pacheco é um cadáver ambulante, cara. O Rodrigo Pacheco é um cadáver ambulante, é o cara que tá... Ele já escolheu o lado dele. Agora, se você deixar o lado dele ganhar, tá bom, ele vai ficar aí pro resto da vida. Agora, se os que não são Rodrigos Pachecos lá dentro, mas estão intimidados ou estão encolhidos porque sentem que vão agir cada um por si contra uma força como a do ditador, que pode prendê-los imediatamente, desmonetizá-los e fuzilá-los e etc., né? Nenhum individualmente vai agir. Agora, se a gente juntar todas as forças do Brasil que estão interessadas em que prevaleça no Brasil o sistema de 3 poderes que define a democracia, a segurança jurídica sem a qual a economia não pode funcionar, né? Todas essas forças têm o mesmo interesse e objetivo, né? Não aquele que está na cabeça de cada um nesse momento, porque você está num momento emocional onde as pessoas, o raciocínio está suspenso, mas objetivamente todos eles têm o mesmo interesse. Então, se essa força puder ser canalizada para se unir, eu acho que o interesse do povo e do establishment, esse é o nosso ponto de divergência. Para mim, o interesse do povo e do establishment no mundo se tornou irreconciliável. E é por isso que nós estamos vendo esse descolamento que está gerando tensões sociais cada vez menos fáceis de serem resolvidas. Porque o establishment Deixa só o Paulo concluir, Fernão. Vamos ouvir o Paulo agora. Vai lá, Paulo. Eu entendo que o establishment se desconectou completamente do povo. Completamente. E o Fernando e eu estamos de acordo em várias coisas, e não há resposta certa, porque... E nesse sentido também, o Zé Maria, não há resposta certa do que as pessoas querem. O interesse da população é sim difuso. As pessoas estão revoltadas porque viram que o seu processo eleitoral não foi conduzido de forma devida. Nesse sentido, o interesse é difuso. Aí as pessoas recorrem a quem elas percebem como aliados. Quem elas percebem como aliados? As únicas 2 figuras institucionais que mostraram probidade e estar ao lado do povo, que são o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas. É por isso que a população transporta essas 2. A população, de um modo geral, não parou para pensar no que é intervenção militar, o que é intervenção federal. Ela só quer, assim, alguém botar ordem nesse coreto, porque tem um cara que virou um ditador, que calou o parlamento, que calou o presidente da República, e temos um processo eleitoral no qual nós não confiamos. Aí nós queremos... Tem 2 formas de lidar com isso. A forma da China, da Coreia do Norte, da União Soviética, que é você censura todo mundo, bota na cadeia, persegue criminalmente, exila. Essa é a forma da China e da Coreia do Norte. E tem a forma dos Estados Democráticos de Direitos, das democracias liberais do Ocidente, que é transparência e satisfação para a população. Eu acho que até agora o Brasil tem lidado com a forma da Coreia do Norte. Pô, a Carla Zambelli está aqui, eu tô com o meu Telegram bloqueado por ordem do TSE. Eu sou um jornalista, pô. Eu tenho que dar satisfação pro Tribunal Superior Eleitoral porque eu publiquei o relatório do cara que fez a auditoria na Argentina, nem emitir juízo de valor. Isso é uma coisa que eu vivo nos Estados Unidos da América, com todos os defeitos que a América está vivendo hoje, que eu digo assim, é o fim da América. É impensável um jornalista ser proibido de divulgar um relatório feito por um especialista. O que está acontecendo agora, nós temos hoje, não sei se está na pauta de hoje, mas nós temos um professor de Harvard, PhD, professor da Fundação Getúlio Vargas, um economista PhD que vai receber a Polícia Federal. Exatamente. Por quê? Porque o judiciário está suspenso, os direitos individuais estão suspensos, quem garante os direitos individuais é o judiciário, quem atribui os direitos individuais e os transforma em lei é o legislativo. Você não consegue fazer isso de outro jeito. Então, a alternativa que você falou, ou você vai para o caos e para a ditadura, ou você vai para o sistema democrático, a característica do sistema democrático é essa. Mesmo que o Drácula seja eleito presidente, ele não consegue chupar o teu sangue se tiver um judiciário, um ministério público e um legislativo funcionando como devem funcionar. Liberdade, né? Sim. Então, é por aí que eu sugiro que a gente tente encaminhar essa história. Vamos com o Zé, que o Zé tá pedindo a palavra também. Diga, Zé.
É só para dizer, olha, Paulo, tudo que você falou é real. Esse divórcio começou lá atrás, onde os deputados não representam mais os eleitores, não representavam. No primeiro momento, os eleitores passaram para indiferença, né? Indiferença total da política e deputados. Ninguém queria nem saber. E, de repente, Jair Bolsonaro acabou acendendo essa chama de, olha, vamos acreditar e fazer política. Não é monopólio dos políticos. E aí começou esse processo. O que a divergência, sei lá se é divergência, é de que essas pessoas que estão nas ruas, estão nas portas dos quartéis, não podem ficar sem um objetivo e sem uma liderança. E isto é um procedimento sério, importante, que deve ser levado em conta. E de que forma? Através de uma liderança. Vou te dizer aqui, o governo está dividido ali, o núcleo do governo, entre um lado e outro. O senador eleito me disse que voltou do Palácio assim, impressionado com essa divisão, chamando de X9 ministros importantes que estavam até agora do lado do presidente Jair Bolsonaro, mas quer que ele assuma logo que perdeu e que o processo eleitoral foi bom, bonito e pronto, e o grupo não quer. Então está faltando, na minha opinião, exatamente isso, liderança. Disseram para o presidente Jair Bolsonaro, lá na conversa, presidente, Deus não escolheu João senão para entregar a cabeça, ou seja, é preciso arriscar, preciso ir lá e liderar esse povo. Essa é a minha fala. Coronel, e diante disso tudo, será que esse silêncio não contribui ainda mais, esse silêncio das instituições que a gente estava falando aqui, Tribunal Superior Eleitoral, o próprio presidente eleito, Lula, será que não caberia a eles todos que são alvos das manifestações se manifestarem, se posicionarem, darem alguma mensagem, seja ela qual for, para essas pessoas que estão nas ruas, Coronel? Exato, Vitor, eu estava ouvindo atentamente os colegas aqui, a todos nós, pelo que eu vi, que concordamos com o mesmo ponto, às vezes alguns senões, mas a realidade é que todos concordamos com o mesmo ponto. Há necessidade de uma liderança, de uma manifestação. A manifestação que já dura 7 dias é legítima, ela é permitida pelo artigo 5º da Constituição. Muitas pessoas, até pessoas da imprensa têm acusado, até anotei aqui, a manifestação como golpista, como revanchismo, como intervenção federal, intervenção militar. Não é nada disso. É uma intervenção que pede transparência em todo o processo, o que não houve até agora. Todas as dúvidas apresentadas e levantadas, em momento algum foram esclarecidas. O que está acontecendo? Como os colegas falaram, quando alguém apresenta uma dúvida ou coloca uma questão, essa pessoa ela é banida, ela perde os seus direitos até de reclamar, até de se apresentar e pôr sua postura. Isso, no meu entendimento, não é democracia. Hoje nós tivemos, inclusive, um amigo, o Coronel Tadeu, também deputado federal, teve sua rede banida. Hoje são várias pessoas, qualquer pessoa que põe qualquer interrogação ou qualquer dúvida na eleição, ele é banido. Ao invés de ser explicado, não, a gente é mais fácil banir. Isso, no meu entendimento, é um estado de exceção, não é um estado democrático. E o que as pessoas na rua querem é isso, querem transparência, querem uma explicação, o que está acontecendo, houve problema, não houve problema, e como eu disse, isso aqui é uma coisa natural do povo. Muitos políticos, a grande maioria dos políticos não tem se manifestado. Notem que os políticos estão calados. Por quê? Porque a partir do momento que os políticos começarem a se manifestar, isso vai virar uma ação política, vai virar um ato político. E não é isso, isso é um ato totalmente natural da população brasileira. A população brasileira questiona, pede transparência, quer saber o que está vendo. É só isso. Alguém aí do STF, alguém aí do STE que se apresente e explique as dúvidas que têm surgido, o que tem acontecido, qual é a realidade, o que está acontecendo, vai ser feito, o que vai ser feito, não vai ser feito. A realidade é que ninguém dá um norte para esse pessoal. E realmente a gente nota que isso é o grande mal-estar dessa manifestação. Mas a gente é obrigado a parabenizar a todos os cidadãos que ao longo desses dias têm deixado as suas funções, têm passado noites na rua, final de semana inteirinho, e são crianças, são pessoas idosas, são trabalhadores, são mulheres grávidas, são pessoas que querem o melhor para o seu país. Nenhuma dessas pessoas que está de verde e amarelo na rua quer problema, nenhuma quer um país cheio de ladrão, porque eu vivi, Vitor, e os colegas sabem disso, eu vivi uma época onde o PT, logo no início do PT e ao longo desses anos, eu como tenente de rota em 1986, 1987, tive o desprazer de enfrentar o PT na rua. Eu lembro que nós entramos numa fábrica da Ford lá em São Bernardo, que era uma praça de guerra,
coquetel molotov, carros incendiados, carros virados de perna pro ar. E nós temos aí um movimento criminoso que vai voltar com tudo agora, que é o MST. É um movimento terrorista. Eu estive em Getulina. Dá um Google aí, você que está nos assistindo, e coloque lá, Getulina 1993, MST. A fazenda Jangada havia sido tomada por milhares de pessoas do MST. E nós fomos lá, eu na época era tenente da tropa do 3º Batalhão de Choque. Nós fomos lá e desalojamos aquelas pessoas. Uma coisa absurda. Isso tudo vai voltar com força. E como é que vai ficar o nosso agro? Como é que vai ficar o nosso trabalhador? E o crime na rua? Não é só pela transparência, as pessoas querem uma resposta, porque quem viveu a era PT e quem sabe o que eles são capazes está preocupado com o futuro do Brasil. E eu, como trabalhador, como policial militar que sou, estou muito preocupado com o dia de amanhã. O que será o ano que vem? O que vai acontecer com as polícias? O que vai acontecer com a criminalidade? Oi? É bom ficar preocupado sendo policial, é bom ficar preocupado. Com certeza, eu me preocupo, número 1 Paulo. da esquerda hoje no mundo é antipolícia. Exatamente. Então, quem é policial hoje deve estar apavorado. Hoje lá na Assembleia, Paulo, hoje lá na Assembleia eu fui para a Assembleia, participei do pequeno expediente. Aliás, nós estávamos em 3 deputados lá hoje, de 94, e um dos deputados de esquerda, de um partido aí que eu não quero nem falar o nome, e ele conclamando, dando graças a Deus que nós vamos retomar o Brasil, os bons tempos e tal. Eu me preocupo com isso, porque nós sabemos o que representa a esquerda e essas pessoas que fizeram essa situação tão terrível da corrupção dentro do Brasil, e inclusive no seu discurso às vezes fala em desmilitarizar a polícia, em descriminalizar alguns tipos de crimes, e por aí vai. O que vai acontecer, gente, com a nossa população de bem? É isso que eu pergunto. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês disseram. Agora, o que eu estou humildemente sugerindo é que, se você olhar para a história da humanidade, não existe outro antídoto para esse tipo de coisa, seja ela o PT, ou o imperador da Mongólia, ou Gengis Khan. Sabe, você olhando lá para trás, como nós estamos de volta ao século XVII, diante das revoluções democráticas, né? O antídoto para isso é a democracia, que se configura na instalação de um governo dividido em 3 poderes, um moderando o outro, cada um com as suas funções definidas. Então, não adianta você chorar sobre toda a sabotagem que ocorreu nessa eleição e as falcatruas todas que fizeram esse processo chegar onde chegou. Isso já aconteceu, está para trás. Ok. Né? Você tem que pensar agora no que está para frente e quais são as maneiras de corrigir isso. Você pode ter ou essa população, de repente, se arma e sai dando tiro e mata como Thomas Jefferson todo mundo que está aí, ou você restabelece os 3 poderes. Paulo, pera um pouquinho, Paulo, a gente vai ter que ir pro intervalo agora. Ou você restabelece os 3 poderes, né? Usando o quê? Essa energia fantástica que está no ar, que está nas ruas no Brasil, né? Que está o Brasil inteiro levantado, só que ele não sabe verbalizar exatamente que caminho seguir. Valeu, então, Fernão. Então é isso, cara. Se a gente se conseguir dirigir essa força para reconstituir os poderes do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, você controla essa turma, mesmo essa que está aí, que chegou no poder do jeito que chegou. Você controla eles. Senão, você vai ter eles fora de controle. E se precisar, ele põe metade do Brasil na cadeia, porque esses caras estão dispostos a tudo. E já fizeram coisa muito pior pelo mundo afora.